isso sagrado os dois, né? Notícia ruim Os sobre dois o lados. América também, velho. Sobre a América? Os dois lados adoram. Adoram. Ah, não Impressionante. acho que a torcida Há do um tempo Galo atrás- tem muito não, rancor um tempo assim do atrás América não igual tinha, do Cruzeiro, não, viu? Nossa, tem muito. Há um tempo atrás até não tinha, era aquela torcida amiga, né? Mas, desde que subiu pra Série A, foi pra Libertadores... É que o América caçou um abismo, cavou um abismo com os próprios pés, O América se colocou num ponto que hoje atleticano e cruzeirense... É porque o América parou, não gosta. de vender jogador prespanando para Atlético Cruzeiro, aí gerou crítica mesmo. Ó. Aí é normal, né? Quando o Atlético Cruzeiro ia lá tomar os jogadores da América quase de graça, aí todo mundo gostava, né? Você Agora viu? que mudou um pouquinho. Vocês lembram daquela Aí? arquibancada móvel que tentaram instalar no Independência? Lembro. Quebraram o placar é. eletrônico do Independência, que foi ser Acho tá que de desde volta essa só época em aí, o 2012. atleticano tem um ranço maior do América, que acho que foi barrado, enfim. Mas realmente, antigamente era menos, mas esse ranço subiu. Eu acho que tem uma outra coisa também que pode justificar esse ranço recente. O América, em jogos contra Atlético ou Cruzeiro na Arena Independência, ele faz uma limitação à torcida visitante. Ele coloca apenas naquele setor de cima. E em algumas situações com equipes de fora, vou citar aqui o Vasco, que é um jogo que eu lembro. Ele libera o lado todo, né, da Ismênia Tunes, né? E aí eu acho que isso incomodava torcedores atleticanos e cruzeirenses, porque às vezes o jogo tinha muito apelo, só que você tinha ali 1.000, 1.500, né, torcedores garantidos, 2.000 no máximo. E aí chegava um jogo contra o Vasco e tinha 8.000 vascaínos. E aí, pô, por que esse tratamento é diferente só com quem é daqui, né? Porque são rivais. E aí algumas vezes a justificativa foi exatamente essa. E não só pra questão da torcida, às vezes até pra questão de vendas também. Me lembro muito do Marcos Salum falando, Marcos Salum, grande cara, um grande abraço pra ele, falando que o América também tem direito a ter rivais. Só que quando você tem rivais, aí você também tem que entender esse lado do torcedor rival Do hate. torcer contra. E eu não sei se vocês Isso é um concordam. lado da rivalidade. Por exemplo, eu acho que o pior sentimento que você pode ter por um ser humano, mas por um clube, é você ter dó, você ter pena. Se os torcedores, se os clubes passam a ter pena, isso aconteceu com a América na época do módulo 2 do Mineiro, o próprio Zezé Perrella que tripudiava, depois começou a ter pena da América, começou a dar entrevista falando que tem que ajudar, é muito ruim, né? Porque quer dizer que o clube não incomoda em nada. E nos últimos anos a América, um time mais forte, tirando os últimos dois, né? Que esse ano vai cair, ano passado brigou pra não cair, montou times competitivos, né? Aproveitou um momento instável do Cruzeiro, um momento ruim e venceu jogos. O Atlético nesse período tinha times melhores, então a América venceu. O momento é natural, igual o André colocou, né? Quando você passa a incomodar mais, você gera um hate. Disputou Libertadores, Disputou e o próprio Salum virou, olha, não vamos vender mais pra Atlético Cruzeiro a baixo custo, endureceu mesmo, ele fala abertamente. Né, o Richarlison, o Danilo, o Arthur, lateral direito, pelo que a gente apurou, teve propostas de Atlético Cruzeiro até maiores do que vendeu. Mas é um direito, e depois a América arque com suas escolhas, né? Exato. Tá arcando agora aí, financeiramente, desportivamente, tá arcando. Mas Muito aí eu acho que importante entra em essas outros administrações. pontos. Então, pra mim tá associado. Pra Você mim, acha que tá? eu acho que essa mudança de mentalidade da diretoria do América, eles tentaram olhar o longo prazo, imaginando que aquele momento era a nova realidade de longo prazo do América. Ao invés de aproveitar aquele momento para ser um bom mineiro, para fazer um caixa, para cuidar da parte financeira, se estruturar e fortalecer. Pensar que ele ainda era uma equipe em projeção, fazer um caixa e não estaria vivendo o que vive hoje. A partir do momento que ele apostou tudo, sou um time agora de Série A, de Libertadores, começou a fazer esses investimentos altíssimos, começou a comprar briga com equipes maiores que ele. E aí, quando ele, como você disse, a partir do momento que num clássico com o Atlético e com o Cruzeiro ele libera 2.000 lugares só, ele tem um prejuízo financeiro absurdo. Se ele liberasse um lado todo, ele teria lucro num clássico, por exemplo. Então a parte financeira ele teria também por esse lado. Então acho que o América, por essas decisões naquele período, ele acabou implodindo. O América fez mal pra ele. Mas eles tentaram vender o América nessa alta aí, justamente. Só que não apareceu comprador confiável, né, pro América negociar. O América tem um grupo... É difícil porque O América não quis abrir mão. A América tem pouca torcida. Pois é, sem torcida, não sabe... Não é, por exemplo, igual Mas tem clubes com pouca torcida o Red conseguindo Bull se firmar. Bragantino. Mirassol. O Mirassol. Mas aí são clubes de uma cidade. A De uma abraça. cidade, de um centro maior que é São Paulo. Com muita grana. Com muita grana. Né? É diferente, Contexto cara, a situação. diferente. Contexto Não diferente. dá. É igual, por exemplo, nem com Chapecó eu consigo fazer. Chapecó é uma cidade que também tem grana por lá. E a torcida da Chapecoense realmente ela tem um comportamento diferente, assim. Não, e a cidade abraça. É um Isso. clube, a cidade abraça. Aqui em Isso. Belo Horizonte
Tem o Não dá. Paraná, né? Mas o Paraná Não. tem muita torcida em Curitiba também. Bom, o Paraná tá acabando também. É, né? também tá daquele jeito. É verdade. Agora, esse América aí, nem o Givanildo Oliveira dá jeito, né? Eu temo. Por uma pelo série de América. erros. Uma série Eu de acho erros. que né? essa queda do América pode ser que o América suma do mapa. A impressão que eu tenho é que o América já tá fazendo aquela limpa na folha, já prevendo, né, a Série C, porque realmente o rebaixamento é certo, né? Não tem mais como. Tem que arrumar a casa, né, André? E aí já tá arrumando a casa, porque hoje no Antes futebol, tarde do que mais a tarde. diferença financeira da Série A pra Série B, e aí depois até a Série B pra Série C, você tem que readequar a sua folha. E esse é um desafio pra quem cai. É realmente muito difícil Exato. cair, assim. E aí o América cai, e no ano seguinte, quando ele faz aquela readequação, ele começa tomando um susto, né? Porque o América começa a ficar muito na parte de baixo. E aí rola aquela emergência, né? E aí o América faz algumas contratações mesmo, assim, passa longe de subir e a dívida começa a aumentar muito. Gastou né? Então, muito aquele primeiro ano. É desafiador. O cenário para América é desafiador. Bom, dando um abraço para todos que estão aí, gente